Fala pessoal, Felipe Regato aqui, especialista em investimentos online em futebol. Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês aí algumas dicas de aposta para essas eliminatórias aí da Copa do Mundo, né, dos Jogos Europeus, dia 24 e 25 de março, quarta e quinta-feira. Tá? Então vou estar compartilhando aí algumas dicas daquilo que eu encontrei de melhor aí para vocês, beleza? E é o seguinte, antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ajuda o canal a crescer, compartilha esse vídeo com outras pessoas que vocês sabem que estão nessa jornada aí das apostas esportivas. Vou deixar aqui para vocês também o link do meu Instagram e o link do meu canal no Telegram. Né? No canal do Telegram eu estou compartilhando a entrada de um método que está com resultado extremamente positivo, o pessoal está lucrando muito por lá. E no Instagram é conteúdo diário, é caixinha de pergunta aí aberta diariamente, para você mandar suas dúvidas, para a gente falar sobre apostas. Lá também eu compartilho dicas de aposta lá nos stories, então me segue lá no Insta se você quer me acompanhar diariamente. E se você quiser ter acesso ao meu curso, se você quiser ter acesso ao meu grupo de alavancagem, aos meus palpites diários, eu te convido a conhecer o grupo VIP, vou deixar o link aqui na descrição e aí você pode entrar ali na página, ver como é que funciona, tudo certinho, em detalhes. Tá, beleza? Então fica esse convite aí para vocês também. Beleza? Pessoal, sem mais delongas, vamos aí para os jogos que eu separei. Separei 5 jogos aí, 2 para essa quarta-feira, 3 para quinta-feira, tá bom? Então vamos nessa, eliminatórias da Copa do Mundo, começando aí a fase de grupos, né? E alguns aspectos importantes aí para a gente entender antes da gente entrar propriamente dito nas dicas de aposta, tá? Então, nessa fase de grupos, classificou em primeiro, tá na Copa do Mundo. Ficou em segundo lugar do grupo, vai para um outro torneio, digamos assim, e que entram até algumas equipes da Nations League, tá? E aí tem todo um desenvolver do torneio e classificam mais algumas equipes, né? Mas qual que é o objetivo principal das equipes? É fechar em primeiro lugar do grupo para já garantir a sua vaga. E isso traz alguns reflexos aí para nossa análise, beleza? Cara, sempre bom ir devagar, estamos falando de uma primeira rodada, estamos falando de equipes que talvez nunca tenham se enfrentado ou pelo menos recentemente não possuem um histórico de confronto, né? Então vai com uma moeda mais devagar, espera o negócio ir se ajeitando, ao longo das rodadas a gente começa a ter equipes com necessidades de vitória maior e isso pode nos ajudar, né? Então nessas primeiras rodadas é bom a gente dar de certa forma, uma diminuída aí na mão e ir com um pouquinho mais de cautela para não fazer besteira, tá? Outra coisa, vocês vão ver que eu deixei de fora alguns jogos, né, de equipes conhecidas, como por exemplo Portugal, França, Bélgica, né? E por que eu fiz isso? Simplesmente porque, por exemplo, no jogo da França e Ucrânia, no jogo da Bélgica contra o País de Gales, né? Eu percebi, né, que as odds elas estão baixas demais na minha visão, né? São jogos que talvez sejam um pouco mais difíceis do que aquilo que as casas de aposta estão me mostrando, né? Então eu prefiro ficar de fora e levar esses jogos aí para o ao vivo, beleza? Jogo de Portugal contra o Azerbaijão, se eu não me engano. Portugal extremamente favorito, não há dúvidas quanto a isso. Porém, as linhas de handicap para você ter uma boa rentabilidade, elas estão muito esticadas. E aí fica a pergunta, né? Será que Portugal vai fazer 1, 2, 3 e vai sossegar no jogo, né? E aí só segurar o placar? Ou será que Portugal vai fazer 1, 2, 3 e vai continuar até tocar uma sacolada? São coisas que a gente não tem como prever. Então eu prefiro não pegar essas linhas muito esticadas, não porque a equipe não tenha condições de vencer, mas sim porque eu não sei se a partir do momento que ela fizer abrir uma vantagem considerável, como 2 gols, 3 gols, se ela vai continuar naquele ímpeto ali, tá? Então, eu prefiro ficar de fora justamente por não ter esse aspecto bem definido, e aí no ao vivo a gente vai ver se de fato a equipe vai continuar na pressão, vai continuar para fazer mais gols, enfim, são coisas que somente o jogo pode nos mostrar. Beleza? Pessoal, então vamos lá, né? Primeiras dicas aí, as 2 primeiras dicas de quarta-feira. O primeiro jogo que eu selecionei pra gente aqui é o jogo entre Eslovênia e Croácia, tá? Jogo às 16h45. É um jogo, tá? Eu vou botar aqui, ó, para vocês, jogo entre Eslovênia e Croácia. Não temos nos últimos 3 anos um confronto direto entre essas equipes.
Porém, o que a gente percebe dando uma analisada geral aqui, tá? Claro que eu analisei bem mais a fundo, mas dando uma analisada geral, nós vemos uma Eslovênia que costuma marcar os seus gols, tá? Contra uma Croácia que faz e sofre muitos gols, né? Então a gente olha aqui nos últimos 10 jogos da seleção da Croácia, seja pela Nations, eliminatórias da Eurocopa ou até mesmo amistosos, a Croácia fez e sofreu gols, bateu ambas marcam em todos os jogos da Croácia, né? Até mesmo quando pegou equipes menores, como por exemplo a Geórgia aqui nesse amistoso, contra a Eslováquia, né, pelas eliminatórias da Eurocopa, tá? Então assim, a gente percebe que a Croácia faz e toma muitos gols, ao passo que a Eslovênia costuma deixar os seus gols, né? Então, para onde é que a gente vai nesse confronto aqui? No jogo entre Eslovênia e Croácia, a aposta que eu vou sugerir para vocês, tá, é o mais de 2.0 gols asiáticos. No momento que eu gravo esse vídeo, tá 1.65 na VBET. Mais 2.0 gols asiáticos, se sair 0 ou nenhum gol, ou um gol na partida é red. Se saírem 3 ou mais gols na partida é green. E se saírem apenas 2 gols, nós temos a nossa aposta 100% devolvida. Tá? Então nós temos essa segurança, 1-1, 2-0 para a Croácia, enfim. Nós temos a nossa aposta aí 100% devolvida, então isso nos dá uma segurança a mais. Tá com uma odd bem legal e tendo em vista tudo isso que a gente analisou aí das equipes, acredito que temos tudo para ter um green e na pior hipótese aí uma aposta devolvida, tá? Então, Eslovênia e Croácia, mais de 2.0 gols na casa de 1.65, beleza, pessoal? A segunda dica de aposta para essa quarta-feira é uma aposta tripla que nós vamos fazer, tá? Eu não vou mostrar os jogos aqui para vocês, mas nós vamos apenas falar o confronto e a aposta que você vai juntar aí nesse bilhete, nessa aposta tripla. Primeiro jogo é Turquia e Holanda, tá? Então no jogo da Turquia e Holanda você vai selecionar a aposta de Holanda ou empate, né? Holanda handicap asiático mais 0.5. Na VBET estava 1.21 no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, tá? Então, primeiro jogo a ser selecionado para tripla, entre Turquia e Holanda, Holanda ou empate, tá? Dupla chance aí para a Holanda. O segundo jogo é o jogo entre Chipre e Eslováquia. E nós vamos de Eslováquia, dupla chance, né? Eslováquia ou empate, Eslováquia handicap asiático mais 0.5. É tudo a mesma coisa, tá? Então você vai na dupla chance da Eslováquia. Tá na casa de 1.22 a odd para a Eslováquia vencer ou a partida terminar empatada. E por fim, o último jogo selecionado da nossa aposta tripla é o jogo entre Malta e Rússia e nós vamos de Rússia para vencer ao intervalo. No momento que eu analisei esse jogo, estava 1.49 a odd da Rússia para terminar vencendo aí o primeiro tempo, tá? E somando essas 3 odds, nós temos uma odd média da nossa aposta tripla em torno de 2,20, uma odd muito boa e vejo uma segurança muito legal nessa aposta, né? Holanda ou empate, Eslováquia ou empate e Rússia para vencer ao intervalo, ok? Então essa é a nossa dica 2 de quarta-feira. Partimos agora para os jogos de quinta, selecionei 3 jogos para essa quinta-feira. O primeiro jogo selecionado é o jogo entre Bulgária e Suíça, tá? Então um jogo em que eu vejo uma Suíça bem melhor, uma equipe muito mais consistente que a equipe da Bulgária, né? Uma equipe que tem marcado presença aí nas Copas do Mundo, uma equipe que com um certo destaque, né? E quando a gente analisa aqui os jogos da Suíça, né? Jogos valendo, por exemplo, aqui da Nations, já são 3 jogos sem perder e assim, né? Sem perder para grandes equipes, né? Empatou com a Alemanha, empatou com a Espanha e venceu a Ucrânia, né? Então assim, a gente vê que a Suíça tem bastante qualidade e encara uma Bulgária, né? Que vem aos trancos e barrancos aí, uma equipe com muito menos qualidade, com muito menos tradição e vejo, né, para esse jogo uma Suíça que deve vencer, né, e que com certeza vai buscar a vitória. A Suíça está no grupo da Itália, né, e como eu falei, quem classifica em primeiro, né, já vai com vaga garantida. Então acredito que esse grupo nós teremos aí uma disputa pelo primeiro lugar entre Itália e Suíça de fato, né, e a Suíça não pode dar mole contra aquela que talvez seja a equipe mais fraca do grupo, tá bom? Então por isso
não vejo outro cenário a não ser uma vitória da Suíça. E para esse jogo nós vamos esticar um pouquinho o handicap para tentar pegar uma odd melhor. Nós vamos de Suíça, handicap asiático -1 na casa de 1,80 na VBET. O que é isso aí? Se a Bulgária vencer ou der empate, é head. Se a Suíça vencer por 1 gol de diferença, a nossa aposta é 100% devolvida. E para que a gente tenha o nosso green, a Suíça precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença. Beleza? Então, Bulgária e Suíça, nós vamos de Suíça, handicap asiático -1. Próximo jogo selecionado é o jogo entre Romênia e Macedônia. Um jogo em que eu vejo aí um favoritismo para a equipe da casa, um favoritismo aí para a Romênia, né, que apesar de ir mal em alguns jogos, depois se recupera, né, e vence aí, por exemplo, a boa seleção da Noruega por 3-0, contra uma Macedônia, né, que vem de bons resultados, é verdade, mas resultados contra equipes mais fracas, né, resultado contra equipes de um calibre bem menor do que aquelas equipes que a Romênia vem enfrentando. Então, por conta disso, né, por jogar em casa, né, por ser uma equipe que tem sido testada contra outras equipes aí que são bem melhores do que aquelas equipes que a Macedônia joga, nós vamos para esse jogo aqui de Romênia handicap asiático -0,25, tá? Romênia que está no grupo de Alemanha, Islândia, Liechtenstein, Armênia e Macedônia do Norte. Acredito que a briga nesse grupo aí deve ficar, né? A Alemanha deve ter sua vaga aí bem tranquila, mas a segunda vaga deve ficar de fato entre Romênia e Islândia, né? Acredito que uma dessas duas equipes aí leva essa segunda vaga para tentar na repescagem garantir a vaga na Copa. E para isso, né, a Romênia não pode dar mole contra a equipe da Macedônia do Norte, jogando em casa, né, precisa vencer e acredito que consiga vencer pelo que tem demonstrado. Nós vamos no handicap asiático -0,25, então o que é esse cenário? Né? Se a Macedônia vencer, nós temos o nosso head total. Se o jogo terminar empatado, nós perdemos metade do valor investido e a outra metade retorna para a nossa banca. E se a Romênia vencer por qualquer placar que seja, nós temos o nosso green. Tá? Então, Romênia, handicap asiático -0,25 na casa de 1,62. E, por fim, nós vamos para o último jogo selecionado, que é o jogo entre Espanha e Grécia. Né? Espanha que dispensa comentários. Né? Eu vi os jogadores convocados da Espanha, de fato, um baita no time, com excelentes jogadores, muitos jogadores novos, né? Mas com todos eles com extrema qualidade. Ao passo que a Grécia, né, apesar de está com um bom retrospecto aí nos últimos jogos, a gente tem que ver que ela encara equipes que têm calibres muito menores, que são muito menos qualificadas do que as equipes que a Espanha costuma enfrentar, inclusive com esse sonoro aqui 6-0 em cima da Alemanha, em que a Alemanha não viu a cor da bola nesse jogo, eu lembro de ter assistido todo ele, né? Então assim, a equipe da Espanha é muito qualificada e por isso nós vamos de Espanha handicap asiático -1,5, tá? -1,5. Nós vamos puxar esse -1,5 na casa de 1,53. Espanha para vencer no intervalo estava mais ou menos nessa odd e por isso eu preferi puxar o handicap asiático -1,5. Acho que para esse jogo pode ser uma entrada mais segura. Qual que é o cenário do jogo então? Se a Grécia vencer, der empate, ou a Espanha vencer por apenas 1 gol de diferença, nós temos o nosso head. Tá? E para que a gente tenha o green, a Espanha precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença, mas acredito que se entrar focada, se entrar querendo de fato vencer, não tem para onde correr. A Espanha tem totais condições aí de meter uma goleada na Grécia, né? Pelo elenco que tem, eu não tenho nem dúvida disso. Quando a gente analisa o grupo aqui, né, nós temos uma Espanha, a segunda equipe aqui talvez seja a Suécia, são as duas grandes favoritas, com a Espanha em primeiro e Suécia em segundo, buscando na repescagem. Tá? Mas a Espanha precisa vencer esse jogo contra a Grécia, não há dúvidas disso, tá bom, pessoal? Então, Espanha handicap asiático -1,5. Essas foram as dicas aí de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aproveitado, espero, né, que a gente consiga ter grandes greens aí nessa quarta e quinta-feira. Lembrando sempre de manter a sua gestão de banca, lembrando sempre de você não entrar pesado, principalmente nessas primeiras rodadas, dar uma diminuída na mão para não correr tanto risco. Beleza? Compartilha esse vídeo, divulga aí para os seus amigos, ajuda o nosso canal a crescer e tamo junto, galera. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.